Olá, Paulo. Olá, Paulo, boa tarde. Quer dizer, bom dia aí, né? E realmente o dia pode ser muito bom. Gostei bem do que você falou aí, né? Boa tarde aí a todos que estão aí presentes. Estou bem feliz com o convite que eu recebi de você, né? Nosso querido aluno aí, Master Coach de Excelência. Eu não sei, mas eu acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui me conhece, não tenho certeza. Vou até pedir aí para quem puder aparecer, nos ajuda, né? Acho que eu estou vendo aqui a Isis, o Carlos, o Bruno, a Cíntia, a Fátima, o Samuel. Quem me conhece, coloca aí quem é a primeira vez. Ei, Cláudia, tudo bom? Gratidão por ter ligado a câmera. Daqui a pouco, em seguida, hoje a gente tem uma overdose de lives, né? Em seguida a gente vai ter aí a live com a Cláudia falando sobre a gratidão. Hoje é um dia bem especial, né? Porque vamos falar sobre temas bem relevantes aí para o nosso desenvolvimento. Né? Meu nome é Shana. Hoje eu me dedico a fazer coaches viverem, né, exclusivamente dessa atividade profissional, começar a atender e atuar profissionalmente como coach, mas já fui executiva, trabalhei em grandes empresas, né, tive aí a oportunidade de já aos 15, aos 25 anos ter resultados expressivos no mundo corporativo, e aí foi quando, estou contando essa história por causa do vídeo de introdução aí do Paulo, né? E aí foi quando eu percebi que além de poder, além de dinheiro, né, que a trajetória corporativa me trouxe, eu tive aos 26 anos uma coisa chamada burnout, né, que eu falo que é um piripaque, é um nome chique para piripaque, né? Então eu fui parar no hospital e foi quando eu fiz essas perguntas que o Paulo está se propondo aí, né, colocou no vídeo de introdução. E aí eu perguntei assim, poxa, se isso que me trouxe até aqui não é o que eu quero mais, e eu sabia disso, mas eu não sabia responder a pergunta, o que que eu quero no lugar. E aí foi quando eu encontrei o desenvolvimento humano, tive a oportunidade na fonte, né, fazer as minhas formações fora na área de coaching, PNL, psicologia positiva, neurociência. Eu sou especialista em neurociência e tenho a alegria de ter alunos tão queridos como o Paulo, como a Cláudia, que apareceu aí em câmera, né, para a gente poder estar tendo momentos como esse aí de partilha na área de autoconhecimento. Oxana, esse pessoal tá meio tímido, tá todo mundo com câmera desligada, né? Gente, vamos abrir a câmera, né? Afinal de contas, tem tantas pessoas lindas, maravilhosas, belas, bonitas, né? Vamos todo mundo abrir a câmera, né? Permitir com que haja maior interação, né? A interação visual, né? Ela faz parte aí, né? Do contexto, né? Shana, mais uma vez, obrigado por essa preciosa oportunidade. Eu sei o tanto que o seu tempo é difícil, eu sei o tanto que você é requisitado e se dou o devido valor, o devido reconhecimento a essa janela que você abriu para a gente, tá? Nós procuraremos ser o mais breves, né, dentro da programação que nós temos, né? E o nosso objetivo aqui hoje é um debate, é uma interação, inclusive com a participação das pessoas presentes, né? Porque eu percebo muito que as pessoas não entendem direito o que é um processo de coach, né? Há muita confusão com relação a isso, acho que é treinamento, que é terapia, que é consultoria, que é curso e um monte de coisa, né? E o coach, entre algumas explicações, né, é uma forma de fazer as pessoas pensarem diferente. Então, fazer as pessoas ver diferente, pensar diferente, e a partir desse momento conseguir encontrar uma saída, uma alternativa que ela não tinha visto antes. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Eu vou fazer algumas provocações, vou fazer alguns temas, né? E aí pedir para a Xana participar. Se alguém tiver aí um comentário via chat, né? Sintam-se à vontade. A intenção aqui é uma coisa fluida, dinâmica, interativa, né? Estarei fazendo aí algumas provocações para vocês. Esse é o nosso objetivo de hoje. Então, tem o assunto, né, que é a chamada, né, o título do evento, mas o tema é pensar diferente.
E como pensar diferente, eu vou propor para cada um de vocês, nós vamos usar o maior e melhor laboratório que existe na face da Terra, que é o laboratório mental. Primeiro, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, tá? Observem em volta de vocês, ou tragam à mente lembranças, memórias, né? E tudo que existe na Terra, ele pode ser categorizado ou classificado em termos de estudo de duas formas. Coisas naturais são aquelas feitas pela natureza, árvore, rio, sol, pássaro, vento, nuvem, florestas, pessoas, e coisas não naturais. As não naturais é tudo aquilo feito pelo homem, né? Computador, celular, mesa, carro, apartamento, essas coisas todas. Bom, tudo que existe no mundo não natural, eu evito de usar a palavra artificial, porque acho que ela é muito artificial. Então, eu uso não natural. Tudo que existe no mundo não natural, antes de existir na realidade, né, ele existiu primeiro num pensamento. Ele começou como uma ideia. Depois ele se materializou no mundo real. Então, tudo que existe no mundo não natural começa num pensamento. Mas se nós pensarmos também no mundo natural, nós podemos, né, falar que tudo que existe no mundo natural começa com o pensamento de Deus. Agora, tudo que nós usamos no mundo não natural, ele destina-se a uma experiência, a um conhecimento, a suprir uma necessidade que resulta num aprendizado ou numa sensação interior. Tá? Então, nós temos o mundo exterior, o nosso corpo físico, e o nosso mundo interior, os nossos pensamentos, nossas emoções e nossos sentimentos. Então, tudo que existe no mundo não natural começa no pensamento de uma pessoa, materializa-se e destina-se ao mundo interior, ou seja, ao pensamento de uma outra pessoa. E tudo que existe no mundo natural começa no pensamento de Deus, materializa-se e destina-se a uma experiência, a uma vivência, também ao mundo interior e ao mundo, ao pensamento interno. Né? Então, nós vamos usar o laboratório. Falei isso para vocês entenderem a importância de que tudo começa na percepção, né? Tudo começa no pensamento, nas emoções e nos sentimentos. Eu proponho para vocês um exercício muito rápido para a gente comprovar isso que a gente está falando. Né? Nós vamos fazer uma primeira dinâmica. Quem estiver perto aí, estiver fácil, né? Pega um livro, uma revista, alguma coisa qualquer que tiver à mão, abra numa página, feche os olhos, encosta o livro no nariz e tentem ler. Quem conseguir, por favor, pode abrir o microfone e ler. Silêncio, porque ninguém está conseguindo, né? Feche os olhos, ponha distante, eu peço uma pessoa para levar lá completamente distante e tente ler. Possível, né? Aí vai trazendo isso cada vez mais para próximo, mais para próximo, mais para próximo, até ser possível ler, né? É um experimento simples e prático, né? E o que esse experimento mostra, né? Que as coisas só terão clareza quando elas estão dentro de um ponto focal, que é uma distância nem muito longe, nem muito perto. Para isso, algumas pessoas que têm aí, né, precisam de algumas ferramentas adicionais, né, para ajustar esse ponto focal. Muito longe, está distorcido, não enxerga direito, mas muito próximo também a pessoa não enxerga direito. Vocês já passaram por aquela circunstância, já viram alguém falando assim, né? Você quer me conhecer melhor do que eu? Né? Às vezes, né, é possível, sim, num aspecto da vida, né, uma outra pessoa conhecer, né, uma característica melhor do que a própria pessoa. Por quê? Ela está tão envolvida com os problemas que a visão dela está distorcida.
E aí eu queria devolver a palavra da Xana, pedir ela para comentar a respeito disso, porque o poder que um processo de coach tem, né, se tiver algum caso, alguma ferramenta, alguma experiência, no poder que o processo de coach tem, às vezes para se ter clareza, é necessário afastar um pouco ou mudar um pouco o ângulo e enxergar de um ponto de vista diferente. Aí aquilo que estava distorcido, tá, não estava claro, passa a ter uma clareza, né, e a pessoa descobre algo que, apesar de tão próximo, não está conseguindo ver. E aí, Xana, o que você tem para comentar sobre isso daí? Então, Paulo, bem legal essa metáfora aí, boa tarde para quem entrou depois, né? E esse exemplo do Paulo ele é bem relevante, e até vou pedir para quem puder colocar aqui no chat, quem já passou por essa experiência de uma coisa estar tão na cara, que você não conseguiu ver, né? Alguém, além de mim? Né? Existem coisas que estão tão na cara. A Cláudia colocou aqui, falar nisso, estou vendo aqui no chat. Oi, Fátima, querida. Cláudia também, bem-vindas aí. Né? A Miriam também falou que sim. É até bíblico isso, né? Se a gente for ler lá na Bíblia, tem uma passagem que é mais fácil ver. Ai, meu Deus, não sei por que eu dou exemplo da Bíblia. Eu lembro o contexto, mas não lembro a passagem. Quem lembrar da passagem, fale aí comigo. Mas é alguma coisa assim, é mais fácil ver um ponto de não sei o que, piquititito na vida do outro, do que uma trave na nossa cara, né? Então, tem muito a ver com a perspectiva. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente está envolvido emocionalmente com aquilo, né? Os nossos pensamentos determinam a nossa vida, porque são eles que conduzem as nossas decisões. E quanto mais envolvido emocionalmente eu estou com o fato, menos opções, menos possibilidades eu encontro para solucionar um desafio que eu vivo. Então, é mais ou menos o seguinte, né? Vamos supor que eu esteja envolvida e apaixonada, né? Quem já passou por isso? O adolescente tem disso, né? Às vezes a gente é sempre maravilhoso a gente estar apaixonado, mas isso é bem comum na adolescência. E aí ó, Paulo com o coraçãozinho fazendo tum-tum. Então, na adolescência, às vezes a gente já passou por aquelas paixões platônicas, né? Que a pessoa ela se apaixona e fica cega de paixão. Veja isso, tudo bom, querida? Boa tarde. Né? Quem já viveu isso? Será que só eu que Boa vivi tarde, assim, cega de paixão, assim? Que aí a Não, gente também fica já apaixonado. vivi. Já Também já viveu? vivi. É Já. bom demais, né? Bom É. demais. Só que o que muitas vezes acontece? Por que alguém às vezes comete aquelas loucuras de paixão? Porque a pessoa não consegue racionalizar. É um fenômeno que acontece no nosso cérebro, é bem comum, né? Onde quando a gente está vivendo um momento de forte impacto emocional, é natural que a nossa parte pragmática, áreas pragmáticas do cérebro, né? Como eu me apresentei no início, eu sou especialista em neurociência, então eu vou dar explicações mais voltadas para essa minha área. Né? Então, bem pragmáticas vão ser as minhas respostas. Então, é bem comum que quando eu estou vivendo um momento de forte impacto emocional, as partes pragmáticas do meu cérebro vão estar inibidas. Então, é por isso que muitas vezes, sei lá, uma pessoa que sofreu um assalto, aí, aí o cara grita assim, e a pessoa depois, ela não consegue sequer se lembrar do episódio. Talvez você já tenha vivido algo assim. Isso é porque o nosso cérebro funciona dessa forma, né? Toda vez que a gente está envolvido e vive um fenômeno de forte impacto emocional, seja bom ou ruim, a parte mais pragmática do nosso cérebro ela está inibida. E não existe nada que a gente possa fazer isso nos primeiros segundos, tá? Então, tipo assim, se você já viveu alguma situação assim, poxa, por que eu fiz isso? É porque você é um ser humano. Se você fosse outro tipo de animal, você não teria feito isso, né? Porque esse é um fenômeno neurofisiológico, tá? E aí, o que acontece, né? Aquilo que o Paulo falou é bem legal, né? Que a pergunta dele, de maneira mais específica, tá falando o seguinte, poxa, então, poucas pessoas conhecem coach, por que o coaching é tão importante? E até uma frase que eu anotei aqui que o Paulo colocou no início, né? As respostas são a essência da vida, mas as perguntas
são a base da cocriação. Vou substituir, vou pedir licença poética aí para o autor, né? Vou pegar assim a cocriação e vou transformar em resultado, tá? Que é o que, como o coach fala, né? A linguagem do coach, né? A pergunta é a base da realização. A pergunta é a base da transformação, da gente construir aquilo que a gente deseja. E tem tudo a ver com isso. Por quê? Quando a gente está envolvido emocionalmente com algo, né? Então, vamos supor, ou eu estou apaixonado, ou eu estou com raiva de alguém, né? Ou então eu estou chateado, triste, qualquer emoção, ela vai dar um hiperfoco daquela situação para aquela perspectiva, né? Que é o exemplo do Paulo, achei bem legal o exemplo que ele deu, né? Então, vai dar um hiperfoco para aquela perspectiva. Então, vamos pegar ainda aí, eu não sei quem tem o manual do Coach de Excelência, vou pegar. Já que é para falar de livro, eu vou pegar o melhor livro de coach que eu já escrevi na vida, né? Então, aí se a gente pegar aqui, ó, se eu pegar uma página qualquer, aí, ó, a Cláudia mostrou o livro dela, quem tiver pode mostrar aí também, quero ver quem tem o manual do Coach de Excelência. Aí, ó, o Paulo também autografado, que espetáculo. Se você pegar o livro e você colocar num ângulo, né, onde a gente tem aí um ponto focal bem próximo, você só vai enxergar uma palavra. Se eu colocar esse livro aqui bem pertinho de mim, eu só consigo ler a palavra manual. E é mais ou menos assim que acontece na nossa vida quando a gente está envolvido, vivendo aquela chama das emoções, tá? Por quê? Os sentimentos determinam comportamentos, tá? Veja bem a palavra que eu estou utilizando, né? Determina um comportamento. E aí, o que é bacana, né? Por que eu sou tão apaixonada pelo coaching com lastro científico, obviamente, né? É quando você tem a oportunidade, o que o coaching faz? Ele te dá a oportunidade de você perceber que aqui você tem um ponto focal, só que você vai ter um ponto focal para uma única palavra. Se você distanciar um pouco mais, e se você for míope, é míope, né, que não enxerga de perto? Ou é estigmatista? É míope, né? Se você for míope, você não vai conseguir. Agora, talvez, se você for afastando, você vai ampliar o seu ponto focal. Você vai conseguir enxergar mais coisas. E o coach vai te permitir fazer isso. Como que ele faz isso? Né? Exatamente nessa frase aí do Paulo, olha, são as perguntas à base da cocriação. Né? São as perguntas que fazem com que eu me distancie emocionalmente daquilo. É mais ou menos o seguinte: se eu te perguntar, imagina que você deve estar sentado numa cadeira aí, numa poltrona, em algum lugar aí. Imagino que sim, não consigo ver todos, mas os que eu vejo estão sentados. Imagina que essa poltrona, essa cadeira que você está sentado, é um problema, é um desafio, é algo que você ainda não encontrou uma solução na sua vida. Né? Para uns pode ser a carreira, para outros pode ser finanças, para outros pode ser relacionamento, para outros saúde, enfim. Né? Eu não sei qual que é o seu desafio, mas supondo que essa cadeira é o seu desafio, quando você está sentado, ou seja, você está vivendo o desafio, né? Quando você está envolvido emocionalmente com o seu problema, é quando você está sentado. O que acontece? Você muitas vezes não consegue enxergar o problema. Você já parou para perceber isso? Né? Você está envolvido emocionalmente, você está sem grana, está cheio de boleto para pagar aí. Aí você acha que a vida é assim. Ai, meu Deus, tem que pagar boleto. Ou então, sei lá, o seu desafio em relacionamento, né? E você fala assim, caraca, não existe homem que preste, não existe mulher que queira casar. Por quê? Você está sentado no problema, você está envolvido emocionalmente no problema. E aí, o coaching, ele vai fazer o quê? Ele vai falar assim, cara, levanta dessa cadeira aí. Vamos olhar para o seu problema? Primeira coisa, vamos olhar para a cadeira? Vamos olhar para o seu desafio? Depois, vamos olhar para esse problema por várias perspectivas? Olhar de um lado, olhar de outro. E não vai mudando. A gente não vai vendo a mesma cadeira por perspectivas diferentes. Não é assim que acontece.
E como é que o coaching faz isso? Você tem que literalmente levantar da cadeira? Não. O coach faz isso. A Viviane colocou que míope não enxerga de longe. Obrigada aí, Vivi. Né? Como que você faz isso? Você faz isso recebendo perguntas. O programa de coach, né, quando tem fundamentação científica, eu estou feliz que eu estou vendo vários alunos aqui numa tarde de quarta-feira tão comprometida, né, e pessoas que eu ainda não conheço, mas que tenho certeza que vou ter a oportunidade de conhecer daqui a pouco, né, o coaching te permite você olhar esse problema por várias perspectivas, fazendo perguntas que você nunca fez antes. E aí é mais uma vez, né? Como eu falei com vocês, eu sou especialista em neurociência. Nosso cérebro, que ele não encontre, ou no mínimo procure, uma solução. Né? Então, é um processo bem pragmático, é um processo que vai utilizar, né, dentro da metodologia que a gente ensina para os nossos alunos, que vai utilizar de uma maneira pragmática, com começo, meio e fim, né, onde a gente sabe como que a gente está começando, como que a gente está chegando e como que a gente vai sair ali, a encontrar soluções que eu não conseguia ver antes. Por quê? Porque eu estava fixado emocionalmente naquela resposta. Então, eu só conseguia sentir o problema. Eu não conseguia nem ver o problema. Eu só conseguia sentir o problema, porque eu estava sentada na cadeira. Né? E aí o processo faz com que eu levante, olhe para ele, e só de olhar eu já começo a encontrar recursos para isso, e depois olhe por vários ângulos. E esses ângulos vão me permitir encontrar respostas. Eu não sei se eu dei uma resposta muito técnica, né? Para quem está chegando aí, se vocês puderem até me dar um feedback, mas a ideia é tornar conceitos bem complexos em algo mais acessível aí para todos nós. Muito bom, Shana. Excelente, tá? Então, eu gostaria de pegar um gancho nisso que você falou e propor aí um desafio para você e para os participantes. Mas antes de propor esse desafio, e sendo você uma acadêmica, uma profunda pesquisadora da área, né? Uma profissional de destaque aí no mercado, né? Eu gostaria de comentar aqui a importância da metodologia científica. Mas quando a gente fala de metodologia científica, a gente está falando, a metodologia é um processo, né? O próprio nome diz, né? É um método, né? É uma metodologia, que geralmente é observar um fenômeno, algo acontecendo, a partir dessas observações, elaborar uma teoria, testar essa teoria para ver se é replicável ou não, né? Caso ela seja replicável, né? Realmente aquela teoria é uma descrição científica que detalha, que descreve aquele método. Mas existe uma outra metodologia, né, que ela é muito pouco conhecida. Eu vou compartilhar aqui a tela. Existe uma metodologia que é... Cadê? Achei. Chamada fio de Ariadne, né? Que vem lá da lenda de Ariadne, né? Que é a pessoa que tinha que entrar num labirinto, né? E para não se perder, ela pegou um cordão e foi deixando um rastro, né? Para poder achar o caminho de volta, né? Essa aí é a lenda do fio de Ariadne. Fio de Ariadne. E a metodologia baseada no fio de Ariadne, ela tem uma proposta um pouco diferente, mas é uma proposta científica também. E eu acho que o processo de coaching se assemelha muito com essa proposta. Porque enquanto a metodologia tradicional se identifica, né, achar um modelo que se repete, né, o fio de Ariadne se propõe a entender aquilo que não funciona e descartar aquilo, né? Então, o fio de Ariadne se preocupa mais em descobrir as várias possibilidades de que algo não dá certo, né? E dentro desse processo de pesquisa, seja no mundo acadêmico, né, de uma física quântica, seja de uma pessoa no seu processo interior, né,
A importância das perguntas, porque existem pessoas que não lidam bem com perguntas, porque a pergunta ela pode ser feita com uma intenção de se negar algo, né? Ou com a intenção de descobrir e ir além daquele algo, né? E muitas pessoas se sentem incomodadas com as perguntas, né? Porque geralmente as perguntas as jogam numa zona, as tiram da zona de conforto e as arremessam na zona de desconforto. Eu tenho aqui um desafio para todos vocês, um desafio aparentemente simples. Tem um quadro aí na tela com uma transição do preto até o branco. Gostaria que vocês respondessem, cada um pense na sua resposta, depois respondam, né, no chat, né? Em qual posição que começa o branco? Pensem a respeito disso daí. Aonde que o branco começa? Quem já teria aí uma posição? Alguém tem um palpite? Ó, alguns responderam no B, outros no D, no B, no D. Gente, ambos estão certos se ambos estão errados. Por quê? Qual que é o seu conceito? O que você interpreta com a palavra começar? O que é um começo? Porque o começo ele pode ser onde algo já existe, e aí aquilo, já que é uma transição, algo já existe e ele termina aonde que não existe. Mas o inverso também. O começo pode ser onde algo não existe e termina onde que existe. E isso pode parecer simples. Uma vez eu participei de uma reunião com o coordenador pedagógico e com o diretor da escola, que nós ficamos 1h30 debatendo um programa escolar e a reunião estava igual uma roda quadrada. Ela não fluiu. Gente, tem algo errado nessa reunião, tem algo errado nessa reunião. E era uma reunião sobre um treinamento básico. Eu era professor do Senai, né? No final da reunião, por causa de um breve comentário, eu percebi que existia um erro de concepção, de conceito enorme. Eu estava considerando que o curso tinha o objetivo de pegar pessoas que não tinham conhecimento nenhum e dar um conceito básico para aquelas pessoas. Só que o coordenador pedagógico estava entendendo que o curso era para quem já tinha o conceito básico e sair com mais avançados, né? Agora, não dá para você sentar numa reunião, né, para falar assim, aqui, para você sabe o que significa básico? O que é básico para você? A pessoa vai ficar uma pedra, né? Vai te arremessar por fora. Isso é um exemplo real com que eu participei. Eu falei, não, pera lá, gente, eu estou falando de básico é saída, básico não é entrada, né? Então, a reflexão que eu queria dar para vocês, né, é que muitas vezes um conceito, né, ele pode dar uma visão diferenciada, né? Isso às vezes por trás de conceitos, né, as pessoas podem às vezes ter conflitos, dificuldades e ao mudar o ponto de vista, né, a pessoa consegue ter uma percepção diferente. Então, para se definir realmente aonde que o branco começa, é necessário um conceito adicional, né? Branco é aonde ele não existe, né? Veja bem, vocês não precisam concordar com isso. O importante aqui não é o meu ponto de vista. O importante é que os dois lados estejam nivelados no mesmo conceito. Porque se para um branco começa no B, né? Do ponto de vista dele está certo, porque ali já existe o branco. O outro, o branco começa no D, porque ali não existe o branco. Então, o importante, às vezes, é nivelar o que é o começo para você, né? Bom, isso serve não apenas para reuniões entre empresas, né? Mas, às vezes, as pessoas se perguntarem, né, e tentarem entender o conceito, porque, às vezes, uma necessidade, um problema, ela está no nível aparente, mas por trás daquilo ali tem uma outra camada, uma camada subliminar, uma camada do subconsciente, onde é o verdadeiro problema. O processo de coaching, às vezes, é tirar a pessoa da superfície e fazer a pessoa mergulhar e entender a verdade daquele problema.
Dentro dessa lógica, eu vou voltar aqui a compartilhar a tela e vou apresentar para vocês, depois eu vou devolver a palavra. Observem essas figuras. Elas são iguais ou elas são diferentes? Nós temos um círculo azul, um quadrado branco e um triângulo vermelho. Parece uma pergunta absurda de óbvia, né? Agora, observe as pessoas nesse quadro, tá? E responda. Elas são semelhantes ou elas são diferentes? Tá? Bom, continua nos dois casos, tá? Tanto no caso das figuras geométricas quanto no caso das pessoas, depende do conceito que a pessoa tem, tá? Então, por exemplo, no caso das pessoas, né? Quando você olha para um grupo de pessoas, mas no seu olhar você está procurando aquilo que elas têm de semelhante, como resultado dessa percepção prévia, você enxerga uma unidade. Então, nesse quadro aqui, ó, nós temos que as pessoas são semelhantes, as pessoas são iguais, são todos seres humanos. Então, ser humano é uma totalidade, né? No mesmo caso, as figuras, todas são figuras geométricas. Então, dentro do universo de figuras geométricas, elas são iguais entre si. Agora, quando você olha para o que diferencia, né, você deixa de enxergar o todo e passa a enxergar, né, a unidade, o indivíduo. Né? Então, aqui nós temos pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas, mais novas, mais velhas. Então, observe que a forma como que você olha acaba interferindo na sua percepção do resultado. Daí a importância de, às vezes, né, voltando no fio de Ariadne, né, de você procurar perceber não apenas aquilo que é, mas também aquilo que não é. Porque quando você descobre o que não é, você enriquece a sua visão de possibilidades e de combinações. Né? Aí, eu gostaria de devolver essa provocação, e aí eu gostaria de deixar em aberto para você ver quem gostaria de comentar a respeito desse exemplo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá? Quem vota na Jailson, levanta a mão. Se não votar nela, vai responder no lugar dela. Tá, seu microfone está fechado, Jailson. Vou votar em mim também. Então, Jailson, isso foi só uma provocação, é só uma reflexão, né? E eu gostaria que você comentasse a respeito dela. Reflexão a respeito aí do exemplo que você deu das figuras. Quando você olha procurando aquilo que é de semelhante, né, você enxerga uma totalidade. Dentro dessa totalidade, as coisas são semelhantes. Mas quando você olha procurando as diferenças, veja bem, não existe certo ou não existe errado. O problema existe quando você está com uma pessoa com uma visão e outra pessoa com outra. Ou muitas vezes você está olhando para você ou para seu problema apenas de uma forma, quando às vezes basta você olhar de uma forma diferente para enxergar um resultado diferente, né? Então, como que a visão, né, determina... Depende do ângulo que está vendo, do ângulo que se está vendo, né? Exatamente como você falou. O problema, às vezes, para você está de uma tal forma que está sem solução, mas porque você está focado só nesse ângulo. Vem uma outra pessoa, te ajuda a mergulhar, a buscar, né? E você vê que a solução é mais simples do que o que você pensava. Quando você mostrou a figura dos seres humanos, de imediato você perguntou, são iguais ou semelhantes? Aí eu olhei, iguais não, mas são semelhantes porque são todos seres humanos. Foi o que de imediato me veio. Na figura eu não pensei, são figuras não, mas nos seres humanos eu pensei.
Então, muito bom, obrigado, tá? E o que é isso aí, né? Qual que é a relevância disso para o processo de autoconhecimento, né? Às vezes existem ferramentas simples, tá? Mas o processo de coaching, como muito bem colocado pela Shana, né, nos treinamentos dela, né? No processo de coaching, as ferramentas são importantes. E uma ferramenta, ela não é uma receita de bolo fixa, ela é um roteiro, porque essa ferramenta ela tem que ser adequada, né, caso a caso, dependendo do perfil do coach, que é a pessoa que está passando pelo processo, ou do perfil do coach. Porque todo mundo quer crescer, desenvolver, superar, ou conseguir mais coisas. Mas esse processo sempre passa, tá, por um autoconhecimento. E esse autoconhecimento passa por reflexões e ferramentas que levam a pessoa a pensar diferente e a olhar diferente, né? Então, aí é a importância das ferramentas, a importância dos processos de coaching, né? Voltando lá na questão que eu trouxe, onde que começa o branco e onde que começa o preto, né? E se eu falar para vocês que o branco não existe, é impossível alguém enxergar o branco. E posso dar uma outra ferramenta para vocês testarem, né? Se alguém estiver perto aí, fácil, o controle remoto da televisão, peguem, por favor, o controle remoto da televisão. Quem não estiver usando o celular, pega o aparelho celular, tem aqui um controle remoto da televisão, né? Aperta o controle e olha. O que você verá? Nada. Aí você coloca na frente do celular. Vocês vão ver exatamente isso daqui, ó. Conseguem ver uma luz piscando? Vocês estão vendo porque o princípio da câmera do celular é a mesma do computador. Mas isso daqui que o computador pega, tá vendo piscando? Isso aqui é uma luz invisível aos olhos, né? Então, o que essas ferramentas fazem? O que essa metodologia faz? Às vezes, um processo que traz o invisível para o visível, o não perceptível para o perceptível. E o que é o branco, né? O branco não existe na realidade. O branco somente existe dentro do nosso cérebro. E qualquer um de vocês que abrir o computador e abrir a paleta de cores, vai ver que existem apenas 3 cores: red, green, blue. 3 cores apenas, né? Na verdade, o que é o branco? É a combinação de todas as cores. O que é o preto? É a ausência de todas as cores, tá? Só que se você partir de um princípio da ciência física, de que o que é real é aquilo que você consegue medir, você consegue detectar, pela lógica da física, o branco não existe a cor branca. Você consegue medir as 3 cores no máximo, mas isoladamente a cor não existe. Agora, na nossa realidade, existe, todos nós percebemos, todos nós vemos, né? A gente sabe o que é o branco, né? Então, qual que é a relevância disso daqui, né? Às vezes, para a gente perceber um problema ou perceber a solução, né? Tem uma frase do Einstein que é mais ou menos assim: você não consegue resolver. Eu não lembro exatamente as palavras, né? Mas o conceito é: para você resolver um problema, você não consegue resolver o problema estando no mesmo nível do problema, né? Você tem que sair daquele nível, você tem que subir o nível para poder conseguir resolver o problema. E às vezes, voltando lá no início, né, do exemplo do foco, né, você tem que se afastar ou mudar o ângulo para poder enxergar. Porque apesar dessa informação, o branco não existe na realidade, ser correto sobre o rigor científico da física, ela, na nossa percepção, na nossa realidade consensual, ela não é correta, tá? Ela não é certa, né? Porque a gente sabe, a gente percebe aí a existência do branco. Então, já que nós estamos falando do que é o certo, do que não é o certo, é muito importante, às vezes, dar uma nivelada. A pessoa está nivelando consigo, né, aonde que está realmente a essência do seu problema, ou num diálogo entre uma pessoa e outra, né, ou num projeto, numa ação, né, ela está nivelando, né.
Eu acho que a Xana caiu, mas não tem problema, ela volta aí daqui a pouquinho, né? Então, pegando essa sequência aí, né, falando, né, da importância do pensar diferente, do ver diferente, para encontrar alternativas diferentes, né? É muito comum as pessoas, às vezes, se debaterem. Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Mas o que é o certo? Quem que pode definir o que é o certo? Vamos voltar para o laboratório mental. Vamos imaginar que uma pessoa vai viajar daqui para o Rio de Janeiro, né? Então, eu vou para o Rio de Janeiro. Como é que você pode ir para o Rio de Janeiro? Você pode ir para o Rio de Janeiro de ônibus, de carro, de avião, a pé, de bicicleta, de skate. Você fala, mas é um absurdo a pessoa ir para o Rio de Janeiro de bicicleta. Isso está completamente errado. Por que está errado? Pergunta a pessoa, por que você vai para o Rio de Janeiro de bicicleta? Porque eu vou escrever um livro, porque eu sou um fotógrafo, e eu vou escrever um livro de uma viagem de aventuras, então eu vou viajando, acampando, fotografando, escrevendo um diário, e disso eu farei um livro. Então, no caso dela, viajar para o Rio de Janeiro de bicicleta estará correto. E onde que eu queria chegar com esse exemplo? Então, observe o seguinte, a definição de certo e errado, ela não é absoluta. Ela é condicionada a um ponto onde a pessoa quer chegar. E aí eu pergunto para cada um de vocês, se saber diferenciar o certo e o errado é condicionado para onde que você quer chegar, vocês sabem aonde que vocês querem chegar? Tá? Vocês sabem onde que vocês querem chegar na vida, nos relacionamentos afetivos, na situação financeira, na situação profissional. Porque se você não souber aonde que você quer chegar, você perde a sua capacidade de diferenciar o certo e o errado. Ainda dentro do exemplo, qualquer passo, a pé, skate, bicicleta, que coloca a pessoa na direção do rio, está certo, porque está próximo do objetivo dela. Se qualquer coisa em sentido diferente, está errado. A não ser que uma pessoa pegue a estrada, nós estamos em Belo Horizonte, e ela vai na direção de Vitória, Espírito Santo. Cara, mas se o seu objetivo é chegar no Rio, você está completamente errado. Não, não, não. Eu estou com minha esposa, quero fazer uma surpresa para ela, nós vamos para o Rio, nós vamos chegar, nós vamos pegar um navio em Vitória e vamos chegar no Rio no dia do nosso aniversário de casamento de navio, uma surpresa para ela. Então, apesar da forma absoluta ele estar se afastando do Rio de Janeiro, com relação ao objetivo dele, ele está se aproximando do objetivo dele. Então, qualquer ação que te coloca um passo mais próximo do seu objetivo, ela é verdadeira. Então, aí fica uma pergunta, né? Para você diferenciar o certo do errado, você tem que saber qual é o objetivo. E aí, os seus objetivos são claros, específicos, mensuráveis e têm datas? Quem tem aí uma resposta para essa provocação? Poxa, você deu uma caidinha, você caiu aí, né? Eu percebi que você perdeu a conexão, né? Mas eu acho que você conseguiu entender o contexto, né? Sim, sim. Você quer comentar? Quero sim. Então, o que acontece? Existem várias formas, né, como você mesmo colocou, de se enxergar um determinado fato, né? E se a gente for falar especificamente pelo viés do coaching, o coaching é muito pragmático, né? Então, o que isso significa? Que apesar de existirem várias verdades, a gente sempre, eu concordo com você, né? A verdade relativa, a própria justiça, né, fala isso. Apesar disso, o que vai importar dentro de um programa de coaching é aquela verdade que a pessoa entende, né? Então, apesar de a gente ter ali, né, um quadrado, um retângulo e um círculo, e todas serem figuras geométricas, o coach, por ser pragmático, a gente vai ignorar ignorar as outras possibilidades, mas o que vai gerar o comportamento apesar de você ter uma determinada vida, apesar de você ter aprendido que o branco e o preto são assim, como é que você alcança um determinado objetivo?
né? Porque a grande maioria das pessoas não sabem o que quer, né? Essa pergunta que você colocou aí, talvez, né? A gente tem vários alunos aqui, então, que fizeram uma formação de coach, talvez, né, por terem mais trabalhado mais, talvez estejam mais próximos de uma pergunta, de uma resposta como essa. Mas se a gente for pegar aqui as pessoas, né, no mundo VUCA, né, a grande maioria das pessoas não sabem o que é. O que as pessoas normalmente sabem, né, o cérebro funciona muito para ou fugir da dor ou busca do prazer. Só que no mundo VUCA, a grande maioria das pessoas está fugindo da dor. Então, é mais fácil as pessoas responderem, né? O que é que elas não querem, né? Então, me conta sobre a sua carreira, qual que é o seu sonho? Aí, muitas vezes, a pessoa fala, cara, eu não sei, né? Mas, cara, o que que você não quer? O que que você não quer? E aí a pessoa é capaz, a maior parte das pessoas, né? Não sei se o pessoal está quietinho aqui, não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Mas isso já aconteceu comigo. Quando eu estava no mundo corporativo, eu ralei muito para chegar numa posição de executiva. Pensa, eu tinha 25 anos e administrava 23 milhões de reais. E eu ralei para caramba para chegar lá, para descobrir que aquilo não é o que eu queria. E o que que a gente aprende na sociedade? Cara, você vai se sentir culpado, porque você olha no seu redor, as pessoas querem ter aquele tipo de salário, as pessoas querem ter aquele estilo de vida, né, com glamour, com status de poder, e elas não conseguem entender, inclusive eu não conseguia entender, sobre como é que você não quer aquilo. Né? Eu não sei quanto a quem está assistindo aqui, mas talvez você tenha uma vida que você não quer mais em alguma área, né? Talvez você não queira mais a sua saúde do jeito que está, talvez você não queira mais o seu dinheiro como é que está, talvez você não queira mais os seus relacionamentos como é que está. E assim, normalmente a gente sabe responder essa pergunta. Quem sabe? Eu fiquei curiosa aqui. Eu quero saber se só eu estou conversando com o Paulo. Tem mais gente aqui, ó. Tô vendo que a Jair e a Cláudia estão aqui também. Mas responde aqui no chat para eu saber se tem mais alguém além de nós dois aqui, né? Ou nós quatro. Né? Quem sabe que tem uma área que você não está gostando, que você sabe como que, pô, eu não queria que tivesse assim, né? E aí, o que que acontece? A maior parte das vezes, estou guardando aqui a galera respondendo que sim. Ai, que bom, gratidão, Miriam, pela resposta. Me sinto vista quando vocês respondem, né? E aí, o que que acontece? Muitas vezes é assim, a gente sabe o que a gente não quer. Mas aquela questão de, poxa, então tá, me conta, o que é que você quer num lugar? É uma pergunta muito poderosa, né? Poxa, eu não quero ver minha conta no vermelho. Mas o que é que você quer no lugar, né? Poxa, eu não quero, né, ter o presidente, eu não quero ter o governador, eu não quero ter o Covid. Mas o que é que você quer no lugar? E muitas vezes a gente não sabe essa resposta, tá? E aí, onde é que veio o coaching, né? É entender que apesar de você não saber essa resposta, nós vamos te levar para um lugar diferente. Porque você não sabe a resposta agora. Mas como é que você chega nesse lugar abstrato? Não chega, né? Enquanto está abstrato, enquanto você sabe só o que você não quer, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai continuar ali onde você não quer. Então, qual que é a proposta do coaching, das perguntas poderosas, né? Porque dentro de um programa de coaching de excelência, a gente vai trabalhar com 3 pressupostos, né? O primeiro é você ter a pergunta certa. E o segundo que eu vou fazer o recorte só de 2 para não ficar muito teórico a nossa conversa, e o segundo é o que é que, aonde é que você está, né? Em que momento você está, qual que é o seu objetivo daquele momento. E quando a gente não sabe responder essa pergunta, que normalmente é a grande maioria de nós, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa investir nosso tempo, nossa energia e nosso dinheiro também, né? Porque a gente está no mundo material, para buscar o autoconhecimento.
Por quê? Muitas vezes, eu gostei muito quando o Paulo falou assim, cara, não precisa concordar comigo se isso é preto, se é branco, não sei o quê, não precisa concordar comigo. A grande questão é eu entender o que faz sentido para mim. E a grande parte de nós não sabe o que faz sentido para mim. Né? Se eu perguntar para vocês que cor que é aqui o fundo que eu tô, alguns de vocês vão falar branco. Se eu perguntar para um esquimó, ele vai falar, cara, esse é um branco com algum adjetivo, porque o esquimó vive num universo branco. Então, ele vai ter várias diversificações para o branco. Mas olha só a importância do autoconhecimento. Eu não sou esquimó. Olha que legal, eu sei que eu não sou esquimó. Então, como eu sei que eu não sou esquimó, isso é autoconhecimento. Então, isso daqui para mim vai ser branco. Não interessa se tem outro nome lá para o esquimó. Né? Não para eu realizar coisas. Porque a proposta do coaching é a gente sempre pensar da seguinte forma: como é que eu alcanço aquilo que eu quero, apesar de. Só que para isso, eu preciso entender o que eu quero, que a maior parte de nós sabe o que não quer. E como é que eu descubro o que é que eu quero? Olha que pergunta poderosa, né? Como é que eu descubro como é que eu quero? Eu descubro o que é que eu quero, na verdade, né? Não como é que eu quero, e eu como outra coisa. Eu descubro o que eu quero desenvolvendo o autoconhecimento. Né? E aí o autoconhecimento ele pode ser feito de várias formas, né? De uma maneira mais metafísica, mais filosófica, né? Que o Paulo propõe e que eu recomendo, inclusive. Eu acho que a gente tem que desenvolver nossa capacidade de pensar, sim. Mas dentro do coaching, a gente vai utilizar as ferramentas mais pragmáticas de autoconhecimento. Para eu entender coisas básicas do tipo, eu não preciso saber que existem não sei quantos tipos de branco, porque eu não sou esquimó. Isso não é útil para mim, considerando que está fazendo 28 graus aqui em Belo Horizonte nesse momento. Entende? Porque o autoconhecimento ele também é circunstancial. Nesse momento que eu vivo aqui, eu tenho um nível de profundidade do meu autoconhecimento e, sei lá, quando eu tiver 60 anos, eu espero que eu tenha maior profundidade. Mas não é uma coisa que acontece se eu não investir tempo, energia e dinheiro. Né? Existem pessoas que são idosas e são sábias, e existem pessoas que são idosas e são ignorantes no sentido de ignorar coisas, né? A gente sempre vai ignorar coisas, mas no que se refere ao autoconhecimento, assim como existem pessoas jovens que são sábias, que se conhecem, que têm bastante autoconhecimento e outras não. Então, por que eu estou falando isso? Porque o autoconhecimento, ele é algo que precisa de existir investimento, tá? Eu preciso investir meu tempo, eu preciso investir a minha energia e eu preciso investir o meu dinheiro. Ele não é obra do acaso, ele não é obra do acaso, ele é obra do investimento. E aí o Paulo falou assim, existem algumas pessoas que não fogem das perguntas porque gera dor. Cara, essa pessoa, ela não está no momento de fazer coaching, ela pode estar no momento de fazer outras coisas, mas quem não está no momento de botar o cérebro para funcionar, para alcançar um objetivo, tá? Porque coaching é dessa forma, bem pragmática, entendeu? É você pensar de um jeito diferente para conquistar coisas diferentes. E eu nunca vou conseguir uma coisa diferente na minha vida se eu não pensar de um jeito diferente. Lembra que eu falei logo no início, né? Pensamento, né? Eu não falei isso, mas o sentimento vai determinar o comportamento. Então, tudo começa com um pensamento. Um pensamento vai gerar um sentimento. E esse sentimento vai determinar um comportamento. E quem não estiver disposto a passar pelo processo está super ok, porque ninguém é obrigado a nada. Só que essa pessoa vai buscar outro tipo de ajuda, porque essa pessoa é o que a gente chama tecnicamente, né? E vou usar essa palavra porque a gente tem alguns coaches aqui, a grande maioria da audiência, que a gente fala que não é coachable, né? É uma pessoa que não está no momento de passar por um programa de coaching, mas está tudo bem, porque ela pode, se ela quiser lá entender muitas coisas e ir cada vez mais profundo, sem um objetivo de alcançar de maneira pragmática algo,
aí ela vai buscar outros tipos de ajudas, né? Porque o coaching, ele vai necessariamente ajudar uma pessoa que queira alcançar algo que ela ainda não conseguiu. Como, por exemplo, qualquer coisa que envolva comportamento. Uma pessoa que quer melhorar a saúde, uma pessoa que quer mudar de carreira, uma pessoa que quer conquistar um relacionamento, mas é conquistar. Achando, então, coaching é um processo estúpido que não pressupõe reflexão? Claro que não, não foi isso que eu falei. Mas coaching é muito pragmático. Então, dentro de um processo de coaching, muitas vezes você tem resultados em 5 sessões. Se a gente ficar falando de uma maneira mais filosófica dentro do processo, e aí repito, eu não estou dizendo que a gente não deva pensar, eu recomendo fortemente, né? Sou uma acadêmica, mas o processo é pragmático, então tá, ok, me conta, ó, mesmo existindo 50 tons de cinza, aí, ó, gostei desse exemplo agora, hein? Mesmo existindo 50 tons de cinza, qual que você escolhe seguir como eixo de vida? Qual desses tons que você escolhe agora? Porque às vezes a gente fica se delongando em coisas que podem ser mais objetivas, né? E o coaching, ele é foco em resultado, foco em objetividade. Então, tá, poxa, eu sofri, vou pegar aqui exemplos práticos, né? Então, vamos supor, eu trabalho com, né, pelo princípio da congruência, eu atendo, né, pessoas até hoje, mesmo tendo programas de formação em coaching, mesmo tendo, né, ajudando os meus alunos a começarem a atender como coach, eu acredito que é fundamental eu também atender. Então, os meus clientes, eles são normalmente executivos que querem fazer uma transição de carreira. Então, são pessoas que, sei lá, ganham 30 mil reais por mês. E aí, o meu cliente, ele não está mais satisfeito com o trabalho dele, ele quer fazer uma transição de carreira para o que ele ama. Às vezes ele quer, sei lá, né? Vou pegar aqui um cliente aqui, que ele queria montar uma pousada numa cidade que eu não lembro o nome, lá no interior da Bahia. Ok, e aí a pergunta, coaching é pragmático. Então me conta, meu rei, é o seguinte, como é que você vai fazer para você montar a sua pousada, se sentir bem, feliz, né? Encontrar seu propósito de vida e manter o seu padrão de vida? Percebe? Porque senão a gente fica assim, é isso que vai fazer, é a pergunta poderosa que ele nunca fez antes, que vai fazer que ele pense de um jeito diferente para quê? Promover um comportamento que faça ele alcançar esse objetivo. Porque o pensar é muito importante, mas o coaching ele está mais voltado para o fazer, apesar dele. Eu acho que a Cláudia levantou a mão, eu não sei se ela quer fazer algum comentário. Eu até penso, né, nessa reflexão que você está fazendo, que o Paulo fez antes, que nós conseguimos fazer a mudança, para mim, tá? Na minha, não de uma vez toda, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu acredito, por isso que eu acredito muito no coach, quando a gente chega na etapa de realmente definir né, a meta que você quer atingir. Naquele momento, você está preparado para uma meta. Você pode até ter algumas metas menores que você consegue carregar junto. Porém, a meta maior, a macro, ela é de uma parte. Justamente porque você, né, vai ter tempo naquele ponto de refletir, de pensar, de realmente investir a sua energia. Então, você fica naquele ponto e aí sim você faz uma meta que realmente vai fazer diferença. E até essa meta, conforme você vai fazendo as ações, as atividades, você pode ir melhorando outras áreas, porque você está pensando, você está dando passos, né? Então, começa a ocorrer uma evolução junto com uma primeira meta. Então, é bem interessante, né? Essa reflexão, realmente a gente não sabe o que a gente quer. E as perguntas começam a fazer e a trazer informações que começam a fazer sentido, e aí você realmente começa a perceber o que você gostaria de obter ou de chegar, né? Então, muito interessante. Muito bom, tá? Excelente aí a colocação da Chana, né, da Cláudia, né? E para quem está participando aqui, queria só destacar o seguinte, né? O objetivo desse evento, né? Ele é realmente
pensar diferente. Foi uma proposta mais filosófica, mas, como muito bem colocado pela Shana, isso não significa, tá, que num processo de coaching as pessoas vão ficar pensando sobre o sexo dos anjos, né? Realmente, a proposta é para, cara, pensa diferente, pensa em você, pensa na sua situação, tá? Pensa básico, aonde que você está e aonde que você quer chegar. Porque quando isso está claro, a pessoa consegue fazer um trajeto. E se tiver obstáculo, ela consegue contornar. Porque a Shana comentou aí, né, a respeito do prazer e da dor, né? Existem duas forças muito poderosas que movem as pessoas. Uma delas é o amor, a outra é a dor. Qual delas que é a mais poderosa para mover as pessoas? O que vocês acham? Entre o amor e a dor, qual que é a mais poderosa para mover as pessoas? Por incrível que pareça, é a dor. Porque o amor, ele gera... Não, a Miriam respondeu amor, não é. O amor, pelo fato dele gerar um prazer, ele coloca a pessoa na zona de conforto e a pessoa não quer mudar. Então, a pessoa... É lógico que no amor aqui, gente, não estou falando... assim, sempre há uma meta mais de um amor, mas todos nós caminhamos na direção do amor divino. Então, tem sempre uma caminhada, né? Mas entre o prazer, e eu vou refazer a pergunta, entre o prazer e a dor, as duas são muito poderosas para fazer as pessoas se movimentarem, né? E qual delas que é mais poderosa, né? É a dor, porque a dor gera um sofrimento e a pessoa quer sair daquela situação. Agora, a pessoa na dor, ela não sabe para onde que ela quer ir. Ela quer sair daquele lugar. Então, ela pode sair de um lugar e ir para um outro lugar onde ela continua na dor. Aí ela muda de novo e ela para um outro lugar continua na dor. Na realidade, ela está girando o tempo todo e no centro está a dor. A pessoa, quando ela é movida pelo prazer, pelo amor, ela tem uma direção, ela tem um rumo, ela sabe aonde que ela quer chegar. Tá? Então, funciona empurrando, né? Tipo assim, eu quero sair desse lugar porque estou sofrendo. O outro funciona atraindo. Venha para cá porque aqui você terá prazer, né? Então, na situação de prazer, a pessoa às vezes acomoda e não quer mudar. Ela tem, se eu mudar, pode ser que fique ruim, tá? Ela não quer mudar. Isso é a grande realidade aí da maioria das pessoas, né? E aí, já que nós estamos falando, né, de dor, sofrimento, né, e amor, né, dentro ainda de uma proposta de reflexão, né, eu faço uma outra provocação para vocês. Vocês são perfeitos ou imperfeitos? A Deusele respondeu, mas seu microfone está desligado, Deusele. Eu percebi que ela estava falando. Abre seu microfone. Imperfeitos. Imperfeitos. Quem mais? Porque assim, tudo que, mesmo que a gente tenta ser, a gente até tenta, né? Só que a gente, muitas das vezes, a gente erra tentando acertar, né? Então, assim, eu acho, né? Eu sou convicta disso, de que a gente está sempre buscando a perfeição. Só que a gente erra, a gente peca muito com essa questão, né? Porque a gente está sempre procurando ser perfeito e aí não quer errar, e aí com isso vai para a estagnação, né? Então, assim, às vezes acontece muito. Achei muito interessante isso aqui. Excelente colocação, José. Obrigado pela sua resposta. Deixa eu pegar a sua resposta, tá? E elaborar uma outra pergunta em si, tá? Eu tinha colocado no início, eu trouxe, acho que você chegou depois, eu trouxe uma colocação entre o que é certo e o que é errado, mas eu não vou voltar nisso. Eu vou abordar isso de uma forma diferente, tá? Vamos partir do seguinte conceito, tá? Que para a pessoa fazer o certo, ela tem que saber como fazer o certo. A partir do momento que ela não sabe, você não pode cobrar dela fazer o certo. Concorda? Então, se a pessoa não tem o conhecimento, se a pessoa não tem o preparo, tá? E ela faz uma atitude qualquer,
Se ela não tem conhecimento, não tem preparo, você pode considerar que houve um erro? Não, Não, porque né? ela deu o máximo, né? Ela deu o Ela deu máximo mais. dela, né? Mas aí, a partir do resultado, houve um aprendizado. Então, Com houve um certeza. crescimento. E isso não é ruim, isso é uma coisa boa, houve um aprendizado. Né? A, part, a partir daí, caso a situação se repita, ela sabendo qual que é o resultado da ação dela, caso ela repita por hábito, por modismo, preguiça, poderá ser considerado um erro, porque ela tinha um conhecimento prévio, né? Você sabia. Então, por que foi que você fez? Uma pergunta apenas para se refletir, tá? Se uma pessoa sabe que uma atitude é errada, ela sabe quais são as consequências daquela atitude, mas ela está disposta a fazer aquela atitude, mesmo sabendo que é errada, ele fala assim, olha, eu farei isso e eu arcarei com as consequências. Então, uma consequência que ela acha que ela dá conta de arcar. Assim, olha, eu vou fazer isso. Poderá ser considerado errado, né? E, e aí, dentro dessa lógica, voltando para a questão da perfeição ou não, a questão do certo depende de uma referência do que é certo, do que é errado. Então, se você mudar a referência, algo que é certo vira errado e vice-versa. Tá? Vamos para o laboratório mental, um experimento rápido aqui. Tá? Crianças brincando num cruzamento com uma bola, vem um carro em alta velocidade, bate no poste, quase mata uma criança atropelada. Tá? Alguém vira e fala assim, que absurdo, esse cara está completamente errado, só pode estar um bêbado, um irresponsável, ele quase matou aquela criança. Ele estava em alta velocidade, atitude erradíssima. Outra pessoa vai lá e fala assim, amigo, o que aconteceu? Cara, perdi o freio do carro e vi do outro lado que tinha um banco de areia, jogar o carro no banco de areia, até que eu vi uma bola atravessando na minha frente. E atrás de uma bola sempre tem uma criança correndo. E eu não teria tempo de desviar. Eu optei por jogar o carro no poste, porque como de fato a criança veio atrás da bola, eu optei por jogar o carro no poste para não tirar a vida da criança. Cara, que coisa correta que você fez. Você é um herói, você arriscou a sua vida. O fato foi o mesmo. A percepção A A percepção. percepção mudou em função de um conhecimento, né, prévio a respeito daquele fato, né? Então, o certo ou errado sempre depende de uma comparação, né? E apesar disso ter voltado para a questão filosófica, né? Então, às vezes, na nossa vida, para a gente poder saber o que é certo e o que é errado, nós temos que nos fazer perguntas diferentes para encontrar valores, né? Encontrar valores que norteiem as decisões da gente. Voltando, né? Pegando o gancho aí na questão do que é perfeito, do que é imperfeito. Então, vamos perguntar, o que é a perfeição? A perfeição é tudo aquilo que não tem mais nada para ser feito. A origem da palavra perfeito, por fazer, pré-feito, feito antes, né? Então, assim, o conceito original dessas palavras, ele é o mesmo, né? Então, perfeito é aquilo que não tem mais nada para ser feito. A Xana comentou no início que algumas pessoas estavam em algum sofá, em alguma cadeira. Pode ser que você esteja sentado numa mesa, pode ser que tenha alguma mesa aí próximo de você. Qual que é o objetivo de uma mesa? É um móvel em que ele sirva como apoio se você estiver sentado, para você manusear as coisas em cima dele, se você estiver em pé, você apoiar as coisas em cima dele. Então, uma mesa é um móvel para servir de apoio. Tá? Então, aí você olha para a mesa e pergunta, o que falta nessa mesa para... O que falta fazer nessa mesa? Não falta nada. Bom, se não falta nada, sobre a ótica da mesa, é uma mesa perfeita. Agora, então vamos pegar uma mesa de um escritório e vamos colocar numa oficina mecânica que conserta motor de trator. O cara coloca um motor de trator e pum, a mesa quebra. Não, essa mesa não serviu ao objetivo. Então, a oficina mecânica tem que ser uma mesa de aço ou de concreto, forte. Agora, imagina um artista que faz a mais bela mesa que você conseguir imaginar de cristal.
Aí você vai encostar e vai, não, 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 não encoste. Porque ela é tão frágil que se você encostar nela vai quebrar. Mas, então, não é uma mesa. Então, sobre o conceito de mesa, apesar de ser a mais linda mesa que existe, sobre o conceito de mesa, é uma mesa imperfeita. Aonde que eu estou querendo chegar com essa reflexão, tá? A definição de perfeição, né, depende de um objetivo, depende de uma meta, depende de uma comparação. Então, se você muda essa comparação, aquele objeto torna-se imperfeito, tá? E aí eu faço a pergunta para vocês, para cada um de vocês. O que falta em você para você ser um filho de Deus? Falta alguma coisa? Não, Não, não. já sou filho de Deus. Então, sobre o ponto de vista divino, você é perfeito, lindo, maravilhoso, magnífico. Agora, se você vai se comparar, né? Falar assim, mas eu quero desenvolver aqui a minha habilidade física. Então, você colocou ali um outro parâmetro. Então falta desenvolver algumas habilidades. Então está correto. Mas então observa a importância de você ter claro o objetivo onde você quer chegar ou a referência para você comparar. E aí, dentro dessa lógica, eu vou colocar o seguinte, quando você muda a referência, eu tenho uma proposta para vocês. De um lado, você se sentir perfeito, porque quando você se sente perfeito, isso te dá convicção, entusiasmo. Entusiasmo é ter Deus dentro de si, tá? Com força de vontade, determinação, garra, entusiasmo. Mas se a pessoa distrair, pode dar soberba, prepotência, um orgulho exacerbado. Mas quando você se sente imperfeito, tem um aspecto negativo nisso, né? Te desanima, te faça sentir inferior, te faça sentir incapaz. Mas também tem, né? Então, eu preciso treinar, estudar, autoconhecimento, me desenvolver. Então, perceba que cada uma delas tem um aspecto positivo e um negativo. Então, da forma absoluta, elas são neutras, tá? Então, qual é a proposta que eu tenho para você? De um lado, você tem a sensação, eu sou perfeito, eu sou um filho de Deus magnífico, esplêndido e perfeito. Do outro lado, eu sou um ser humano que tenho muito a ser desenvolvido. Junte essas duas coisas. Se você conseguir se equilibrar no meio, pegando de um lado o aspecto positivo, de você se sentir perfeito no coração, e do outro lado, você se reconhecer como um ser humano. Eu preciso me conhecer para poder superar. Você conseguir ficar o tempo todo julgando, né? São os dois pés, né? Ora o direito, ora o esquerdo, né? Subindo uma escada, né? Se você conseguir fazer isso, juntar essas duas coisas, e daí, né? O vigiar, né? E orar, o prestar atenção, o tempo todo se vigiando, né? Por quê? Para você pegar o lado positivo de um e não ficar nele. Vai para o lado positivo do outro, o lado positivo do outro, o lado positivo do outro. Eu garanto para você que você conseguirá, num curto espaço de tempo, qualquer coisa que você almejar na vida. Então, essa reflexão que eu deixo, né? Uma delas, né? Vai depender do horário, tem outras reflexões, tem outras provocações, e abro a palavra aí para quem quiser comentar a respeito disso. Paulo, são reflexões bem interessantes, né, em tudo que você falou, até me fez refletir algumas coisas, né? A gente já falamos um pouco sobre isso, né, no curso que a gente fez juntos, e nós temos muito, né, para aprender, muito para nos conhecer a cada caminhada, né, a cada novo passo. Você chega num lugar desconhecido, então estar, talvez assim, o que me deixou que eu acho que é bem importante até para mim, me permitir vivenciar aquilo que vai acontecendo,
Porque antes eu me sentia por mim mesma muito fechada, né? Então, muitos anos fazendo coisas que eu não queria e muito sem me permitir. Então, acho que a partir de agora é isso que eu levo cada vez mais, me permitir vivenciar o desconhecido, abraçar ele de uma forma que eu aprenda com ele e que eu me melhore como pessoa, como ser humano, e possa também passar essas informações para as pessoas que convivem comigo. Gratidão pelas reflexões de hoje. Obrigado, Cláudia. Muito bom aí sua colocação. Vou colocar um outro vídeo para vocês, pegando o gancho, um vídeo rapidinho, um vídeo sobre o ponto de vista da edição de vídeo. Ele está horroroso. Então, o que ele apresenta pode não ser considerado bonito, mas o que ele representa pode ser considerado muito belo. E uma característica do processo de coaching, né, é fazer a pessoa descobrir dentro de si, né, o diamante que a pessoa já tem ali. E o processo de coaching leva as pessoas a olhar diferente, pensar diferente, ver diferente, agir diferente, e conseguir resultados de uma forma pragmática, conseguir resultados muito rápidos, tá? Com um pouco mais de filosofia ou mais pragmático, né? Mas, às vezes, a importância de se ver o além. Tá? Dá um minutinho aqui, eu vou abrir o vídeo. A beleza do vídeo, lembrando, não está naquilo que ele apresenta, mas naquilo que ele representa. É um fato real que aconteceu comigo há umas 3 semanas atrás, e depois eu comentarei ainda os desdobramentos desse fato, tá? Leonardo, eu estou gravando, tá? Você me dá permissão para gravar? Você me dá permissão para eu mostrar o que você fez aqui? Para inspirar outras pessoas? Você permite? À vontade. Tá? Você permite com que eu divulgue esse vídeo aqui para ensinar outras pessoas e motivar outras pessoas? Permito, sim. Como é que é o seu nome todo? Leonardo Antônio Vertel. Leonardo, fala para as pessoas aonde que você está nesse momento. Eu vou falar com o seu nome, o lugar, eu não sei dizer o nome do lugar, o nome daqui não. Nós estamos aqui na esquina da Andradas com Silviano Brandão. Na beirada do Rio Arrudas aqui. Ô Leonardo, isso aqui que eu estou vendo aqui, isso aqui não é o que apresenta, isso aqui é o que representa, tá? Isso aqui representa para mim uma abundância, uma prosperidade, uma determinação, uma garra, uma força de vontade de melhorar e a boa vontade. Então, Leonardo, acredite, tá? Que isso aqui que você fez está lindo. Você que fez, né? Foi eu mesmo. Isso aqui está lindo. E antes do que você imagina, tá? Isso aqui será a entrada para sua casa. Uma casa grande, ampla, bela, maravilhosa. Porque quando uma pessoa tem num coração uma harmonia, uma determinação, uma força de vontade e um empenho, rapidamente, né, o universo mostrará para essa pessoa, né, dará para essa pessoa tudo que ela merece. Leonardo, você é merecedor e você terá isso mais rápido do que você imagina. Tenha certeza disso, Leonardo. Vou dar uma volta aqui. Inclusive tem mais aqui, gente, aqui, cuidando das árvores. Aqui, ó. Tem uns outros colegas aqui do lado, né? Não, mas já tá lindo isso daqui, tá? Tipo assim, ó. Então, gente, prosperidade é um estado de espírito. É uma determinação. É uma força de vontade. É um estado de alma.
dentro de pouco tempo, essa pessoa vai estar num processo completamente diferente. Leonardo, fica com Deus. Acredita no Deus que você tem dentro de si, que Ele vai surpreender muita gente ainda. Tchau, obrigado. Dá um joinha aí. Então, por que eu coloquei esse vídeo, né? Eu participo aqui junto com um grupo, né? E uma vez por semana a gente está distribuindo alimentos para a população de rua. Essa pessoa, esse Leonardo, ele já tinha me chamado a atenção, né? De outras vezes, que ele chega de uma forma completamente educada, pede licença, fala assim, olha, eu já vi ele recusar uma segunda marmita, falar assim, tem outras pessoas precisando aí na frente. Já vi chegar e falar assim, olha, me desculpa, não é falta de educação, eu estou há 2 dias sem comer nada. Caso tenha sobrando, você pode deixar mais um? Aí eu dou um segundo para ele. Eu bati o olho naquilo que ele fez, no shopping, gente, um lugar público, beira do Arruda, o cara sai catando pedra, faz uma entrada, cuida das árvores. Cara, esse cara tem, assim, a situação dele é horrível, é difícil, você vê as pessoas ali do lado, né? Então, assim, eu bati o olho naquilo e falei, gente, isso é abundância, é uma questão de tempo. Esse cara ele precisa de uma oportunidade, ele precisa de um apoio, de um estímulo, né, que esse cara vai dar um resultado diferente. Voltei na semana seguinte, fotografei, mas nem vou mostrar a foto. Sabe o que tinha lá? Cinza, tudo queimado. Achei que tivesse sido algum ato de vandalismo, né, mas foi um acidente, entre aspas. Ele saiu, ele trabalha catando lixo reciclável, né, e ele saiu e deixou uma vela acesa, a vela é um ambiente tudo altamente inflamável, voltou e tinha cinza. Na semana seguinte, eu passei, já tinha lá uns 2 pau fincado lá e alguns pau lá no chão, e ele está reconstruindo o barraco dele, né? E aí, né, eu trago esse vídeo, né, também como uma provocação aí, né, para cada um olhe para si, olhe em volta, né? Eu já tinha em mente um projeto que estava meio que engavetado, né? E eu aproveitei, para mim foi uma grande motivação, né, de deparar com essa situação, falei assim, olha, está na hora de eu colocar esse projeto para fora. E eu coloquei um projeto, ele está no ar. Está começando, né? Já tem gente interessada, gente se inscrevendo, pessoas reciclam pessoas. Mas por que eu coloquei esse vídeo? Né? A gente está aí falando, né, sobre perfeição, certo ou errado. E, para mim, o processo de coach é que o profissional de coach é aquele profissional que ele enxerga além, né? Ele consegue ver além das aparências. Tá? Ele consegue ver uma camada a mais, ele consegue ver uma camada mais funda, né? Por isso que o processo de coaching de forma pragmática, né, tem resultados tão lógico que quando a outra pessoa se empenha, né? Conforme uma excelente mestra que nós tivemos, né, o processo depende de 30% do profissional e 70% da outra pessoa, né? De nada adianta se a pessoa não quer se mover, né? Mas o processo de coaching é um processo para levar que o profissional vê além das aparências e vê as oportunidades e utiliza a metodologia para a pessoa que possa ver por si mesmo, porque às vezes não adianta falar, isso não adianta dar conselho, faz isso, faz aquilo, não funciona. A pessoa tem que enxergar por si só. Isso é a beleza, a maravilha do processo de coaching, né? Em que, através de perguntas poderosas, né, você consegue fazer a pessoa enxergar aquilo que ela não estava enxergando antes, né? Então, existe abundância, muita abundância, onde as outras pessoas apenas veem miséria, né?
E aí eu devolvo para vocês, né, a reflexão, né, sobre certo, errado, perfeição, imperfeição, né? Aí abro aí, né, para quem quiser comentar a respeito, né? Paulo, se você me permitir, queria fazer um comentário, até porque eu vou ter que, né, me despedir, que em seguida eu tenho também uma outra live, mas eu vejo esse vídeo, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas onde é que está a abundância, né? Mas se a gente for pensar, o criador do WhatsApp, né, não o Zuckerberg que comprou depois, mas o criador, ele também foi morador de rua, porque as nossas condições atuais não são elas quem determinam as nossas situações futuras, mas sim, né, a nossa atitude mental, né, porque nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos, que vão determinar o nosso comportamento, e a prova viva é um cenário como esse, né, que ele pensou em prosperar, sentiu, né, coisas diferentes e organizou da melhor forma possível com os recursos que ele tinha. Às vezes a gente pensa assim, quando eu chegar em algum lugar, não, você já está em algum lugar, e o que você vai fazer com os recursos que você tem, é o que mais importa, né? Mas é isso, né? Quero te agradecer muito, Paulo, muito mesmo, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Nesse bate-papo leve, aí, que sai do escopo do coach, mas é sempre, sempre, sempre muito agradável a gente falar de como podemos nos tornar pessoas melhores, e é só pensando que a gente pode fazer isso, né? Agradeço muito pelo seu convite, agradeço aí a presença e a participação de todos. Eu vou pedir licença agora que eu vou me preparar, porque daqui a pouquinho, às 4 horas, eu tenho também uma outra live agora no Instagram aí, com a nossa querida aluna também, a Master Coach, a Cláudia, que está aqui conosco, né? Então, muita, muita, muita gratidão a você, Paulo, por ter organizado tudo isso com tanto carinho, e também aí a gratidão por todos que participaram, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau. Obrigado. Essa pessoa é maravilhosa, né? Aliás, não só ela, como toda a equipe dela, né? A Isis, o Bruno, quem mais, gente? Me ajuda a lembrar os nomes aqui, a Lorena, né? Quando eu estou em evento, assim, eu sou protagonista, às vezes eu não consigo acompanhar tudo o que está acontecendo nos bastidores, mas tem nos bastidores uma equipe aí maravilhosa, tá? Gente, a programação, né? A programação é de 2 horas, mas essa meia hora final é uma coisa mais interativa, é meio bate-papo, cases, perguntas, comentários, né? De todos para com todos, né? E em relação à nossa programação inicial, né? É mais ou menos essa, né? E os 30 minutos finais aí é para um bate-papo interativo, tá? Então, eu abro aí, né, para quem quiser perguntar, comentar, participar. O Paulo, também gostaria de deixar aqui uma reflexão também que eu acho que é bem importante. O Rafael colocou ali, né, medo da dor também alimenta o amor e depende do ponto de vista novamente. Então, uma coisa que eu queria comentar é que a dor, o prazer de cada um tem um significado bem específico, né? Então, vai ser em relação ao meu ponto de vista, de acordo com as minhas lentes, com o meu sistema de permissão. Então, a gente não pode... O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente quer dar nota para uma dor de alguém, sabe? Às vezes a pessoa está ali sofrendo, né, pra caramba em alguma situação, e a gente fala, nossa, mas a situação dela não está tão ruim. A situação dela está boa até, em vista de outros. E às vezes a gente quer dar valor para a dor ou para o prazer da pessoa. E eu passei por umas experiências assim que foi meio interessante. A pessoa querendo dar uma nota para aquilo que a pessoa estava passando. Então, aqui a gente... Vamos refletir bem isso, né? Cada um sabe onde dói. Cada um
está sabendo onde dói e qual é a intensidade dessa dor. Então, também é tudo ponto de vista, é tudo uma percepção. Então, não podemos esquecer que, às vezes, a gente olha o outro com o nosso sistema de permissão, com a nossa lente. E isso pode também prejudicar, por exemplo, no processo de coaching, né? Então, é também algo que eu queria deixar. Gratidão, foi excelente. Obrigado. Paulo, também achei muito bom, foi excelente. E completando aí o que a Cláudia disse, eu também penso assim, que a gente nunca pode medir a nossa dor pela dor do outro. Às vezes, quando eu estou fazendo palestra aqui na minha casa religiosa, eu digo que às vezes você diz assim, mas olha para trás, tem gente em situação pior. Não dá para comparar. Às vezes, o que eu acho que a situação do outro é pior, ele está tirando de letra, enquanto para mim está enorme. Então, eu também concordo com a Cláudia. É de acordo com a nossa lente, é de acordo com o mundo interno de cada um que você sente a sua dor. Não tem nota, não tem comparação. Às vezes, só um alfinetinho que espetou o meu pé está enorme. E você, de repente, pisou, tirou, acabou, teve que amputar metade do pé e está tirando aquilo de letra. Eu acho realmente que é o mundo interno de cada um. Muito obrigado, Paulo. Realmente foi muito boa a sua live. Obrigado, Eu também quero entrar, como a Jacela falou, essa questão de olhar, medir, né? Você falou medir a dor do outro. E, assim, às vezes a pessoa costuma... até a gente mesmo, né? A gente pensa que o problema da gente é maior, né? A gente tem essa mania de falar assim, nossa, eu estou passando por isso, e pensa que os outros também não passam, né? Porque cada um tem o seu peso, né? Cada um tem o seu destino, aquilo que você tem que passar. E a gente sempre julga que o que a gente está passando, o outro não... A vida do outro, a grama do vizinho está mais verde, né? O outro lá está tranquilo, enquanto eu estou sofrendo. Por que eu estou penando aqui para conseguir alguma coisa e o outro lá está de boa, tranquilo? Mas aí vem o caso, se a gente for colocar na mesa lá e cada um for falar as suas dificuldades, os seus problemas, os seus obstáculos, aí você volta e fala, não, vou pegar o meu, né? O meu está mais leve. Tem muito isso, né? E às vezes a gente tem esse problema de achar que só a gente sofre, passa dificuldade, mas sendo que todo mundo, né? Todos têm seus problemas, suas dificuldades a superar, os seus desafios, né? Muito grata por essa tarde, viu? Eu caí aqui de paraquedas, mas fiquei muito grata. Já que você caiu de paraquedas, conta como que você caiu, como que você ficou sabendo. Não, é porque eu estou no grupo da Xana. E aí ela tinha divulgado que teria uma live, né? Que seria 2 lives, que é a dela que ela faz sempre, e teria uma outra, né? Aí eu cheguei, era às 2 horas, eu olhei lá, já tinha passado. Tá, vou dar uma olhada lá para ver o que está rolando. E aí, quando eu entrei aqui, né? Eu achei assim a atmosfera, assim, o lugar, assim, me senti em casa. Eu não sei porquê, mas me senti em casa. Eu falei, então, muito grata por esse encontro. E se tiver outro, vocês podem me passar, que quero acompanhar também, quero compartilhar, né? Porque o que a gente divide, o que divide se multiplica, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem muito, muito que compartilhar, né? Porque todos nós temos os nossos saberes, nossos conhecimentos, né? Muita gratidão. Com certeza virão outros, né? A Xana está sempre fazendo eventos muito bons, né? Eu, Jair e Cláudia, nós estamos organizando um evento para janeiro sobre inteligência emocional e recomendo a todos aqui que fiquem atentos aí nas nossas redes sociais, porque esse evento está prometendo ser assim excelente, muito bom pelo nível dessas pessoas que estão aqui, né? Jair, Cláudia, Isis e outras, né? E nós temos um núcleo em comum, né, na área de coaching, e nós temos outras atividades, né, e outros projetos, né? Então, cada um aqui a Xana consegue reunir em torno dela, né, um grupo de estrelas de primeira grandeza, né? Assim, eu tenho ficado surpreso com o nível das pessoas que eu tenho tido contato e aprendido com essas pessoas, né?
Eu queria aproveitar aí uns minutinhos para falar rapidamente, uns 5 minutos, do projeto que eu estou lançando. Eu vou abri-lo aqui. E deixa eu só mudar de tela aqui um pouquinho, enquanto ele carrega aqui. Eu já falei rapidamente para algumas pessoas desse grupo e vou só fazer uma chamada prévia. Quer carregar. Não vou carregar nada. Ah, pior que não foi na... Só um minuto. Ok. Fundação Desenvolver. Estou procurando parceiros interessados, voluntários, para abraçarem comigo essa causa. A Fundação Desenvolver, ela, por enquanto, ela só existe aqui no mundo virtual, na internet, mas a intenção dela é, no máximo, dentro de uns 3 meses, ela ter um CNPJ próprio, né, e está atuando aí no mercado. E o projeto da Fundação Desenvolver é uma instituição filantrópica para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Desde um morador de rua, como o Leonardo, até pessoas no nível de um Roberto Luquezzi, que está aqui participando. Eu conheço o Roberto, é um profissional de altíssimo gabarito, né? Um consultor aí do Sebrae Nacional, do Sebrae Nacional, que faz projetos importantíssimos aí, em parceria com o Sebrae, projetos aí em prefeituras, de desenvolvimento de economia local. E tem outras pessoas aqui, né, que fazem projetos muito bonitos. E o projeto da Fundação Desenvolver, ele é um espaço para reunir pessoas, para que as pessoas se encontrem em torno de uma causa, de uma necessidade ou de uma oportunidade. Qual causa? Aquela que a pessoa quer criar ou aquela que a pessoa quer encontrar. Qual necessidade? Aquela que a pessoa tem, né? Qual oportunidade? Aquilo que a pessoa tem para oferecer. Porque todas as pessoas, sem exceção, elas têm necessidades, né, a serem atendidas, e todas as pessoas têm algo a oferecer. Seja um conhecimento, uma especialidade, um tempo disponível, uma ferramenta, um recurso, né? Então, assim, não dá para explicar a Fundação Desenvolver em poucos minutos, porque ela é um conceito muito abrangente. Ela busca um pouco o conceito de franquia, onde existe um modelo a ser copiado, mas não é uma rede de franquia, né? Então, se alguém desenvolver um projeto que já está funcionando, né, alguém pode ir lá e copiar aquele projeto e implementar aquele projeto na sua cidade e fazer ali algumas alterações que ela acha que são importantes, né? Se alguém é um terapeuta, um coach, um consultor, né, e quer desenvolver melhor o seu trabalho e está disposto a trocar o seu trabalho por qualquer outra forma de remuneração, que poderá ser dinheiro, dólar, milha de cartão de crédito, ou simplesmente um registro num banco de horas trabalhadas. Então, essa rede, ela busca o conceito de escambo ou de redes de trocas, já existem escambos, redes de troca. Ela busca o conceito de redes de empréstimo, redes de compartilhamento. Ela busca o conceito de franquia, ela busca o conceito de banco de horas, já existem projetos de banco de horas, mas cada um desses são projetos separados, né? Onde você trabalha, registra uma quantidade de horas, e aquela quantidade de horas é uma moeda que você consegue contratar outros serviços, né? Então, a pessoa que faz um trabalho voluntário, se ela fizer um trabalho voluntário nessa rede,
E, geralmente, quem faz um trabalho voluntário faz por amor. Ela continuará fazendo por amor, mas ela terá um reconhecimento de uma quantidade de horas. Ela poderá trocar por algum serviço para si ou doar para que uma outra pessoa, né? Então, alguém fez por uma instituição um trabalho lá de treinamento e teve o saldo de 10 horas. Aí, com essas 10 horas, ela pode lá contratar um pedreiro para reformar lá uma parede naquela instituição, e aquele pedreiro vai poder pegar essas 10 horas e trocar numa padaria por um lanche, alguma coisa, né? Então, a hora trabalhada, ela passa a ser uma moeda de troca. E não apenas a hora trabalhada, milha de cartão de crédito, voucher de desconto, de sei lá o quê. Mas, para isso, as pessoas precisam ter uma referência de valor, uma referência de negociação. E essa referência não é a plataforma que dá. Por trás dessa plataforma tem uma metodologia em que, para isso, vai ter um treinamento, né, onde eu ensino as pessoas uma metodologia. Da mesma forma que alguém vai comprar um carro e negocia um desconto, as pessoas vão negociar, não no valor absoluto, em reais ou em euros, tá? Mas aqui eu busco alguns conceitos científicos, né, para converter tudo em algo mensurável, né, que ou é hora, veja bem, uma hora é igual em qualquer lugar do planeta, né? Uma hora na Índia, no Japão, no Brasil, continua sendo uma hora, né? E tem uma conta que isso vira um equivalente a calorias, porque tudo no universo é energia. Tudo é troca de energia. Energia, ela pode ser medida por métodos físicos, químicos, e a pessoa não precisa entender de física, de química, de biologia, de medicina, né? Isso já foi feito por esses cientistas, né? Então, o que eu faço é simplesmente converter aquilo que a pessoa fez numa estratégia que dá um resultado ou em bônus horas trabalhadas ou num saldo de quilocalorias, né? E aquela quilocalorias a pessoa pode trocar por alguma outra coisa equivalente, independente de ser no Brasil, no Japão, né? Como é que você troca uma hora de um médico no Brasil por uma caixa de banana por uma pessoa que está trabalhando na China, ou no Japão, ou na Índia? Apesar de que o objetivo do projeto não é, nesse momento, não é global, ele é apenas nacional. Falei isso apenas como exemplo, né? É uma metodologia simples, que qualquer pessoa pode aplicar e negociar e chegar num patamar em que as pessoas conseguem negociar. Então, as pessoas vão conseguir realizar serviços sem a obrigatoriedade da dependência tinha uma moeda aqui, né, do dinheiro conforme a gente conhece. Que poderá, inclusive, continuar utilizando o dinheiro. Não significa que a pessoa deixará de usar o dinheiro, não. Então, a Fundação Desenvolver é um projeto para que as pessoas desenvolvam os seus projetos, sejam a nível profissional, pessoal, social, espiritual, ideológico, lazer, diversão, entendeu? E é um projeto que tudo envolve 10 pessoas, 10 grupos, 10%, tudo gira em torno de 10. Então, é algo que tem que ser fácil para qualquer pessoa compreender, independente do grau de instrução dela, né? Então, e com isso eu encerro, né? Peço aí que vocês se inscrevam lá no site da Fundação Desenvolver, haverá uma palestra de apresentação. Não tem custos para poder participar da rede. A pessoa entra e recebe um treinamento de 10 horas, né? Para ela entender a metodologia, quem faz o quê, porque todas as pessoas na rede têm de conhecer e compreender a metodologia de funcionamento da rede. Então, quando a pessoa entende, né, fica fácil ela se conectar com outras pessoas, com outros grupos, e por trás disso a intenção é surgir cadeias produtivas, redes de negócio. Ela traz também o conceito de negócios em rede, que é um conceito, né? São
cadeias produtivas, né? Negócios em redes e redes de negócios, que é um outro conceito, né? Então, ela se torna uma rede de negócios em rede, né? Gente, eu volto aí a palavra, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário. O microfone está fechado, pessoal. Comentar sobre esse projeto. É muito interessante, eu gostei e vou procurar. O link entra lá pelo site 10 desenvolver mesmo, desse nome mesmo? Desenvolver.org, é isso mesmo, né? O numeral 10, envolver.org, né? A intenção do desenvolver é criar uma metodologia de auto-organização de grupos. Todos nós já participamos de grupos. Você tem grupo de família, grupo de amigo, grupo de vizinho, grupo de igreja, grupo de futebol, grupo de mães, grupo de escola, grupo de faculdades. Todos nós já participamos de grupos, só que não existe uma estrutura com relação a isso. Por trás de desenvolver, as pessoas vão aprender a usar ferramentas para priorizar, né? Tem que usar uma ferramenta de priorizar, que é uma escala de 1 até 10, né? E reunir num grupo aquilo que você acha mais importante, né? Então, toda pessoa vai estar priorizando e os grupos vão estar se conectando, né? Então, quanto mais crescer a rede, mais oportunidades, né? Você atua no seu grupo, mas aquele grupo interage com outro grupo, que interage com outro grupo, com outro grupo, com outro grupo, e formando redes de redes, de redes, de redes, que nada mais é do que uma cópia disso que nós estamos fazendo. É exatamente como que a internet funciona. Eu só tirei a tecnologia. A internet é um sistema que se auto-organiza e se autorregula, independente de um poder centralizador. Eu só tirei a tecnologia, peguei a metodologia do coach, juntei essas duas coisas e criei o projeto Desenvolver. Magnífico, gostei. Obrigado. Muito bom, eu quero... Às vezes eu não consigo desenvolver aqui, né? Então, se bem que eu moro você nem imagina, eu moro no meio do mato, no Mato Grosso. Literalmente no mato, né? No Mato Grosso, literalmente, né? Não, mas no mato mesmo, eu moro no meio do mato mesmo. Mas, mas então pensa o seguinte, tá? Quantos vizinhos você tem aí próximo? Um raio aí de 10 quilômetros. Não tem muito não, mas deve ter uns 500. Desses 500, se você conseguir juntar 50 ou 10, né? O que vocês poderão fazer? Primeiro é o seguinte, né? Pense em 10 coisas que você precisa. Pense em 10 coisas que seriam boas para a sua região. Pense em 10 pessoas que poderiam ajudar nisso que você tem em mente, né? Se esse grupo conseguir se conectar com outras cidades, né, vai ser possível comprar, vender, aprender, ajudar, desenvolver, conhecer. Nossa, fantástico. Não é o meu projeto, é o seu projeto. De repente, aí você deve ter algo que vocês têm que vocês podem fornecer para outras cidades. Mas tem algo que você precisa que vem de outras cidades. Tem algo que você precisa que, de repente, você tem um vizinho lá que está sobrando e que ele não sabe que você precisa. E, de repente, você junta com ele e um auxilia o outro. Então, vocês precisam apenas se descobrir, né? E, quando vocês se descobrirem, né, um cobre a necessidade do outro, né? Então, vocês descobrir para descobrir com O, né? Descobrir com U para... Aqui a gente, esses dias mesmo eu estava comentando, falei, nossa, estraga tanta fruta, gente. Aí eu pensei, tinha que ter uma forma de a gente distribuir essas frutas. Aqui no meu quintal é caju, é manga, é piqui, não, são tantas frutas, e aqui na região toda, sabe? E aí fica no chão, assim, aquelas frutas no chão. Eu falei, gente, tinha que ter uma forma de distribuir. Igual eu falo, não tem escassez de má distribuição, né? Existe a má distribuição.
Então, Se você assim, eu achei fantástico esse projeto, porque assim, a gente pode ver essas coisas simples do que a gente tem. Agora você está falando, é o que a gente tem, né? Não é nem o que você tem que conseguir, é coisa do que você já tem mesmo, né? Não tem Olha diferença, só, né? você falou que você tem muita fruta. O 10 se envolver, você não precisa exatamente ter 10 pessoas, não. É porque 10 formam um grupo. Depois você forma outros grupos. Você pode ter 2, 3 pessoas. Essas frutas, se você transforma isso em um doce, numa compota, você poderá vender ou Com você certeza. poderá doar para quem passa fome, mas se você doar para quem passa fome, o equivalente ao que você fez resulta no seu banco de horas, que você poderá contratar um treinamento depois. Tá vendo? Você tem fruta sobrando, perdendo, pagando seu terreiro, em algum lugar tem alguém passando fome. A gente precisa só resolver esse elo. De repente tem alguém que viaja aí com uma determinada frequência, né? E vai e volta, né? Então, essas pessoas, já que você está viajando, leva esses produtos e aí ele não, então ele passa a ter algumas horas também. Então, aí, ou seja, mas quem vai definir isso não sou eu, é você. Por isso que é você resolver os seus projetos. Entendi. Nossa, fantástico, amei. Gostei demais. Podemos Obrigada. encerrar, gente? Gente, um Muita abraço na gratidão. alma, um beijo no coração. Todos vocês são magníficos e importantes e perfeitos. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.